Olá pessoal, eu estou aqui de volta com mais uma videoaula aqui do curso de Adobe Muse, certo? Na última aula a gente aprendeu a ferramenta de texto, certo? Nessa aula a gente vai estar aprendendo a ferramenta Rectangle, que é a única de ferramentas primitivas aqui no Adobe Muse. Porém, ela tem algumas funcionalidades que vão ajudar você a trabalhar melhor, certo? Então vamos começar aqui. Então já vamos aqui, ó. Por exemplo, aqui eu inseri o início, vou estar dando Ctrl C, Ctrl V e vou estar jogando ele aqui, ó. Ó, vamos estar editando ele, vamos colocar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Aqui vamos colocar, por exemplo, categorias. Opa. Aqui, ó. Categorias. Vamos aqui montar. Vamos aqui diminuir essa fonte. Ó. É óbvio que menus a gente não vai trabalhar assim, tão perfeito. Então melhor, o que a gente vai fazer? Pegar esse texto, mover pra cá. Isso aqui. Ó. Qual o tamanho dessa letra aqui? 40. Essa aqui também vai ficar 40. Pra gente padronizar a bagaça aqui. Ó. Certo. E vamos deixar só esses vamos colocar só um about aqui, que é o mesmo que sobre. Imagine se a gente quiser adicionar de um fundo aqui. A gente vai utilizar a ferramenta de retângulo, ó. Você vai criar um retângulo aqui, ó. Bem simples, ó. Opa, Ctrl 0. Olha lá. Vamos estar selecionando aqui, ó. Ctrl 0. Ctrl menos, dá um Ctrl menos pra gente melhor visualizar. E aqui, ó, nas camadas, veja que a cada elemento que a gente joga, ele vai jogando em cima. Então, esse retângulo aqui é inútil. E aqui, por exemplo, ó, e vamos criar um outro quadrado maior. Certo, ó, maior. Joga ele mais pro final. E onde que a gente vai inserir cor nele? Esse aqui, ó, com ele selecionado, vocês vão clicar aqui, ó, em preenchimento, ó, nessa caixinha aqui. Vermelho, por exemplo. Fundo vermelho, não, muito feio. Um azul claro, ó. Vamos mudar aqui as cores aqui, ó. Ó, isso aqui tá bom, esse azul. E vamos dar um preview aqui no navegador. Ó, visualizar a página no navegador. Certo, ó. Ó, olha só o que ele criou. Ele criou os meus menus, que é o tipo de menu, e aquele retângulo que a gente criou em cima do azul. O que eu vou fazer, ó? Vou desabilitar ele aqui, ó. Eu vou dar um visualizar pelo Adobe Muse, também tem jeito, ó. Certo, olha lá. Olha só que ele demora um pouquinho, certo? O ruim dele é isso. Deu aqui, ó, pessoal. Certo? Olha aí, ó. Ele certinho. Certo? Mas, porém, eu quero aquela opçãozinha aqui, ó. Certo? Então, ele dá aquele toque. Certo? Eu posso estar, por exemplo, mudando aqui a cor, mudando o preenchimento dele. A borda, por exemplo, eu quero uma borda vermelha. E eu quero ela um pouco mais grande. Opa. Fiz borrada. É aqui, ó. Olha lá. Ela vai engrossando. Ela vai aumentando. Certo? Vou estar zerando aqui. Deixar em 1. Pra gente ter uma breve. Outra opção é o seguinte. Daniel, mas eu quero agora uma elipse. Eu não quero essa merda de quadrado, de retângulo. Que eu quero fazer o ícone do Facebook que quero colocar no meu site.
que eu faço? É o seguinte, pessoal. Vocês vejam que tem esse quadrado aqui, ó, não tem? Esse colocar. Ele é a habilitação de raio do canto. Se eu, ó, habilitar esses dois lados aqui, ó, ele vai ficar meio arredondado com raio de 10 pixels. Se eu, por exemplo, deixar só esse lado vai ficar habilitado. Se eu selecionar os quatro, todos os quatro. E se eu aumentar, ele vai cada vez colocando. Se eu colocar 60, que é o máximo, ó. Ah, não deu, não ficou uma elipse. Porque é o seguinte, eu não criei um retângulo perpendicular, proporcional. Como você cria? Com a tecla Shift pressionada, você puxa e cria um quadrado aí real. E aqui você pode vir aqui, ó, a colocar 60 aqui. E olha só, eu tenho uma elipse. Correto? E aí, o único problema é o seguinte, se eu aumentar ela aqui, ó, ela vai tornando-se um quadrado. Certo? Olha lá. Então, se você for criar um quadrado, ó, tá diminuindo aqui, ó. Aqui, ó. Se eu querer fazer um quadrado, eu tenho que fazer ele na dimensão certa para depois eu inserir esses valores aqui, ó. Certo? Lá. Vamos colocar 120. Lá, enquanto maior for, maior será o valor, ó. Certo? Aí, ó. Então, se eu, por exemplo, se eu aumentar aqui, ó lá, ele vai ficando mais quadrado. Se eu diminuir, opa, Ctrl Z. Olha lá. Vou selecionar ele aqui. Ó, selecionei ele aqui e vou diminuir. Olha lá. Ele diminui normal, certo? E continua com aquele mesmo raio. Se eu aumentar ele a mais do que é o permitido dos 300, ele vai começando a ficar quadrado. Certo? Então é bem simples aí. É o mesmo processo de preenchimento, ó. Certo? Aí, ó. Então é bem simples esta ferramenta. Ok? Então, eu vou ficar por aqui. Essa aula fica por aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade às duas últimas ferramentas. Ok? Então, essa aula foi isso mesmo. Espero que tenham gostado. Espero vocês na próxima aula. Falou e abraços.